como é que surgiu essa abordagem, né? Como é que ela foi criada, de onde ela veio? Então, a constelação ela já existe no formato que a gente trabalha há aproximadamente 40 anos. Nós estamos em 2019. Ela surgiu na década de 80, no formato como o Bert começou a trabalhar em grupos. O Bert nunca trabalhou, Bert Hellinger, o criador, ele nunca trabalhou com atendimentos individuais. Os atendimentos individuais vieram depois com outras pessoas também, com outros alemães que trouxeram esse trabalho para o consultório, né, para o seu espaço. Mas o Bert sempre trabalhou em grupos. E ele começou isso na década de 80, mas ele passou por uma longa jornada até chegar a esse formato. Então o Bert nasceu na Alemanha em 1900 e... não botei aqui, acho que foi 15 ou 18. Ele ainda está vivo, ele tem 93, 94 anos. Ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele foi chamado para para se alistar no exército alemão, teve que ir para o fronte de guerra, foi preso, foi preso, não, como é que eles chamam? Foi capturado lá, ficou em campos de concentração, foi preso pelos americanos, quase morreu. Ele tem um livro onde ele fala isso. Se vocês tiverem interesse, depois eu vou colocar aqui o nome no quadro. É um livro que vocês acham em PDF no Google, 0800, chamado Um Lugar para os Excluídos. Nesse livro ele conta toda a trajetória dele, desde criança até o que levou ele a ser um facilitador, um terapeuta. Então ele foi, depois ele saiu, quando ele conseguiu sair vivo da guerra, voltou para a Alemanha. E ele sempre, desde criança, se identificou muito com a Igreja Católica. Ele era de uma família católica e ele, desde criança, tinha vontade de seguir o caminho religioso. E aí, quando ele conseguiu sair da guerra, ele foi estudar para ser padre. E aí ele foi ser padre missionário na África do Sul. Ele não ficou na Alemanha. Nessa época, ele já era teólogo, já era pedagogo e já era filósofo. Né? Quando ele foi trabalhar na África do Sul, ele foi ser diretor de uma escola em Joanesburgo. E lá na África do Sul ele tinha muito contato com as tribos Zulus, que é o povo nativo de lá. E esse contato com as tribos Zulus ele teve grandes percepções com eles. Porque, diferentemente de nós, ocidentais, os Zulus tinham e têm uma prática diferente em várias questões. Então, por exemplo, se alguém fazia algo errado, roubava uma galinha, por exemplo, ao invés das outras pessoas da tribo pegar aquela pessoa e recolher e jogar e trancafiar, como a gente faz aqui, ele chamava essa pessoa e dizia assim: por que você fez isso? O que está acontecendo? O que está te faltando? Diz pra gente. O que a gente puder, a gente te ajuda. Então era um olhar e uma postura de inclusão e não de exclusão. Que é o que a gente faz aqui, né? Aqui qualquer coisa, ainda mais hoje em dia que o mimimi está muito grande, qualquer coisinha errada, a gente já cai no julgamento, senão faz coisa pior, né? Então lá era o contrário. Outra coisa que ele observou também na convivência entre os Zulus era o respeito da hierarquia, o respeito pela ordem de chegada dos mais velhos pelos mais novos. Os mais novos olhavam e respeitavam de verdade, não com aquele olhar superveniente, mas com aquele olhar de quem realmente você chegou antes de mim, então você merece o meu respeito, a minha atenção, porque você tem mais experiência, tem mais sabedoria, etc, etc. Então isso e muito mais outras coisas foram chamando a atenção dele. Chegou um momento que ele saiu da África do Sul, na década de 60, ele voltou para a Europa. Quando ele voltou para a Europa, ele já estava em dúvida se ele ia continuar a ser padre ou não, até porque ele já tinha começado a se apaixonar pela primeira esposa dele, que era uma freira, né? E aí, logo depois, eles largaram. Tanto ele largou a batina, quanto ela, né, largou o ofício de freira. E ele foi estudar outras coisas, como, por exemplo, a psicanálise. Então, ele foi estudar psicanálise em Viena, que é a terra do Freud, né? Bom, tudo isso foi somando a várias experiências. Ele foi fazer outros cursos nos Estados Unidos, na própria Europa, até ele chegar ao formato da constelação familiar, que nada mais é, a constelação, eu sempre gosto de dizer isso, do que uma concha de retalhos. Porque a constelação tem muito de psicanálise, tem muito de análise, tem muito de programação neurolinguística, tem muito de esculturas vivas, que é um trabalho da Silvia Sarti, uma americana,
Tem muito de... Oh, meu Deus, do Giacomo Moreno, psicodrama, muito de psicodrama, né? O Giacomo Moreno foi um médico europeu do começo do século passado. Então tem várias coisinhas, e ele mesmo diz isso nos livros dele. Gente, a constelação não nasceu comigo, eu apenas dei uma reajustada em algumas coisas e lancei isso para o mundo, tá? Então essa é a história bem curta do Bert, que eu faço questão sempre de contar para as pessoas terem uma noção de que isso aqui não foi algo construído, e principalmente que isso aqui não foi algo construído só eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ele vivenciou muitas coisas, tá? Para chegar até esse formato.